A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos amados irmãos, ouvintes, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua família, e que Deus abençoe também o seu ministério, a sua vocação diante de Deus. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo, e eu tenho mais uma palavra de Deus para o teu coração. Deus, Ele estará falando contigo através desta palavra. O tema da mensagem é algumas verdades que não podemos esquecer. Algumas verdades que não podemos esquecer. Vamos ler a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, versículo de número 24, diz assim: O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Meus amados e queridos irmãos, irmãs, jovens, moços, pessoas de idade que hão de ouvir esta palavra de Deus, eu quero falar sobre algumas verdades que nós não podemos jamais esquecer. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os princípios da palavra de Deus têm o poder de nos libertar de tudo aquilo que não convém e que está nas nossas vidas. Aleluia. E aqui a primeira verdade que nós não podemos esquecer é que tudo tem o seu tempo determinado. Esta é a primeira verdade aqui a salientar. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. A Bíblia diz isto em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Que debaixo do céu tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Ali no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, nós vemos também isso inserido ali, que debaixo do céu tudo tem o seu tempo. Nós não podemos esquecer esta verdade. Por quê? Porque isso traz paciência ao nosso coração. Precisamos aprender a esperar. O tempo para muitos é inimigo. E a pessoa acaba até pecando, errando com o seu coração e com suas palavras, quando ela não tem o tempo como algo favorável. Quando ela coloca no seu coração que o tempo é um adversário, um inimigo. E na verdade o tempo ele não é um adversário, também não é um inimigo. Quando Deus estabelece o tempo, tanto para a nossa vida, quanto para aquilo que Ele mesmo nos prometeu, é porque tem um processo a seguir. E quando este processo ele está executado, aí sim o tempo de Deus chega para as nossas vidas. Em Salmo 40, no versículo 1 também, isso nos coloca sobre o tempo. Nós temos que saber esperar. A paciência vai trazer a perseverança, vai trazer a esperança. A Bíblia diz em Salmo 37, diz, confia e entrega e descansa. Três coisas que nós encontramos em Salmo 37 é confiar, a segunda coisa é entregar e a terceira coisa é descansar. Nunca esqueça desta primeira verdade, tudo tem o seu tempo determinado. Isso tem a ver com namoro, com noivado, casamento, área sexual, emprego, tudo, oportunidade, tudo tem o seu tempo. Não podemos fringir a lei de Deus. Não podemos querer burlar aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. A segunda verdade que eu tenho aqui para ressaltar é uma escolha errada
pode trazer consequências irreparáveis. Uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. A Bíblia Sagrada diz que Jonas, ele escolheu não obedecer à ordem de Deus. Jonas se levantou para fugir da face do Senhor. Deus deu uma missão ao profeta. Deus deu uma mensagem ao profeta. E a Bíblia diz que, por causa da desobediência de Jonas, veio uma tão grande tempestade, que provocou prejuízos, e como profeta foi repreendido por um grande sofrimento. Deus repreendeu Jonas com um grande sofrimento. Outras pessoas foram atingidas porque Jonas escolhe errado. E a escolha errada, ela causa esta destruição, tanto para nós quanto para quem nos cerca, quem nos rodeia. A Bíblia diz que Deus envia um grande peixe, esse grande peixe engole Jonas e o leva para o abismo, diz a palavra de Deus. E lá Jonas sofre amargamente durante 3 dias. 3 dias Jonas padece dentro do peixe, sem poder morrer. E ali a Bíblia diz que ele se arrepende, pede misericórdia, clama a Deus, aleluia. E Deus então atende o clamor, atende a oração, atende o pedido de perdão. E aí sim, Deus perdoa o profeta Jonas. Mas, meus amados, ele poderia ter escolhido obedecer. Mas escute, uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Segundo, Sansão escolhe satisfazer os desejos desordenados da carne e acabou sendo escravo e palhaço dos seus inimigos. Escute, Sansão também tomou uma decisão errada. Sansão, em vez de se inclinar para as coisas de Deus, se inclinar para aquilo que Deus havia o chamado, o nascimento dele foi um milagre. Deus o levantou, Deus o separou, Deus usava ele por meio do seu espírito de uma forma extraordinária. E mesmo assim, Sansão escolhe ficar na carne. Sansão escolhe os prazeres mundanos, os prazeres pecaminosos, os desejos da carne. Aleluia! Glória a Deus! E o que causa isto? Isto causou a Sansão ele ser escravo, ter os olhos vazados e sofrer como um animal. Não tome decisões erradas. Esta é a segunda verdade. A Bíblia Sagrada diz isso em Juízes 14, do versículo 1 ao 21, do capítulo 15, do 1 ao 20. Veja, escolhas erradas trazem consequências irreparáveis. A Bíblia diz que Judas escolheu vender Jesus por algumas moedas de prata. E a Bíblia diz que ele acabou se suicidando, tirando a sua própria vida, não fazendo parte do ministério de Cristo, não fazendo parte do ministério de Deus. Por quê? Por causa de uma decisão, uma escolha errada. Mateus capítulo 27, versículo do 3 ao 5, conta-nos isto. Não tome decisão errada. Esta é uma verdade espiritual. A Bíblia Sagrada diz que o filho pródigo também escolheu sair da casa do pai de uma forma errada, de uma forma equivocada, e acabou indo parar no meio dos porcos, perdendo tudo quanto tinha. Aleluia, glória a Deus. Não vá pelas tuas emoções, não vá por conselhos de ímpios,
Não vá pelo teu próprio coração. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Consulte a Deus, espere em Deus, ouça Deus falar contigo. Aleluia! E isto em qualquer situação, em qualquer momento da tua vida. Aonde está isso? Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32. Uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus para a nossa vida, pode comprometer todas as promessas de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Em Provérbios 14, versículo 12 diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim é a morte. Escute a palavra de Deus. Deus quer que o Senhor das nossas vidas escolha por nós e nos guie. Salmo capítulo 23. É isto que Deus quer para nós. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Outra verdade que nós não podemos esquecer é que muitas oportunidades são únicas na nossa vida. Quando se tem convicção da vontade de Deus, nas oportunidades que surgem, não se brinca. Muitas oportunidades são únicas, não podemos brincar com as oportunidades de Deus. Exemplos de pessoas na Bíblia que souberam da importância necessária para oportunidades e surgiram em suas vidas. O cego de Jericó, por exemplo, Lucas 18, 35, 42. Uma oportunidade única apareceu para o cego. Ele não desperdiçou aquela oportunidade, não deixou ela passar, mas a Bíblia diz que ele alcançou aquilo que queria da parte de Jesus. Por quê? Porque a oportunidade veio e ele abraçou a oportunidade de Deus. A Bíblia diz que Jacó, quando lutou com o anjo, Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 32, Jacó teve uma oportunidade de mudança. Jacó teve uma oportunidade de receber algo de Deus, algo espiritual, algo poderoso da parte do Senhor, queria impactar o mundo inteiro. E a Bíblia diz que Jacó não perdeu a oportunidade, mas ficou lutando com o anjo de Deus até receber aquilo que de Deus lhe era prometido. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz que Rebeca, ao decidir por Isaac, veja que oportunidade linda, aonde se encontra isso? Gênesis 24, 58. Oportunidades são únicas muitas vezes. Muitas oportunidades não voltam mais. Escute, quando uma oportunidade chegar na tua vida, tenha discernimento de Deus e abrace a oportunidade da parte do Senhor. A melhor definição de sucesso é talento, preparo, oportunidade e sucesso. É isto que gera sobre as nossas vidas. Outra verdade que nós não podemos esquecer: a lei da semeadura é infalível. Semear é opcional, agora colher é obrigatório. Você escolhe o que quer semear. Pode semear o bem, o mal, enfim, a escolha é sua. Isso você pode escolher o que pode semear. Mas agora, colher é obrigatório. Se você não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja o que você semeou. Isso é simples, muito simples. Aleluia! Quando eu falo disso, não estou falando de provações de Deus, não estou falando de desertos da parte de Deus, não estou falando de calúnia, de perseguições, que isso vem por causa do Evangelho, por causa da sua conversão a Deus, não. Eu estou falando daquilo que você planta, aquilo que eu planto. Aleluia! E acabamos colhendo, porque a lei da semeadura é infalível. Palavras são semente, Provérbios 18, 21. Cuidado com as tuas palavras. As tuas palavras são semente, é aquilo que tu semeia, um dia você vai colher. Atitudes também são sementes. Então, cuidado com as tuas atitudes. As tuas atitudes você está semeando também. Mateus capítulo 5, versículo 7.
A lei da semeadura é infalível. Cuidado com aquilo que você semeia. Uma outra verdade, eu vou correr para terminar. Uma outra verdade que não podemos esquecer é: não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Exemplos: as 10 virgens, Mateus 25, versículo 1 ao 13. São 10, 5 nécia, 5 prudente, 5 eram igreja e 5 só estavam. Aleluia! Eram todas virgens, mas 5 eram prudentes, 5 se precaveram, 5 pagaram o preço, 5 não deixaram faltar óleo, faltar azeite. Aleluia! Por quê? Porque não basta estar, é preciso ser. Marcas da igreja. Quais são as marcas da igreja? Quando uma pessoa de fato nasceu de novo, quando uma pessoa de fato ela é o templo de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus, a habitação de Deus, em primeiro lugar, ela tem comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Ainda que muitos não queiram ter comunhão com ela, mas ela tem comunhão. Em segundo, ela é uma pessoa que ama a prática da santificação. Comunhão, 1 João 1,7. A prática da santificação, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 4, e 1 Coríntios no capítulo 6 e versículo 11. A prática da santificação faz parte daqueles que são casa de Deus, que são igreja, aleluia. Em terceiro, missão. Qual é a missão? Adorar e servir. Aquele que é de fato uma igreja, ele adora a Deus e serve a Deus. Agora, aqueles que só estão e não são, eles não fazem estas coisas. Aonde está isso? Palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Um outro ponto daqueles que são igreja e não somente estão na igreja é a vitória sobre o inferno. Nós que somos igreja, vencemos o inferno. Não seremos lançados no inferno. Nós vencemos o inferno por causa de Cristo, por causa da morte do Calvário, por causa do sangue de Cristo. Nós não iremos para o inferno porque vencemos o inferno. Aleluia! Jesus falou isso para os seus discípulos: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus capítulo 16 e versículo 18. Para encerrar com chave de ouro, uma outra verdade que nós não podemos esquecer é que Deus não desiste de você. Você foi criado para louvor e glória de Deus. Efésios 1, capítulo 5, 6, ou melhor, Efésios 1 e 5, e 6 ao 12. Ele investiu o que tinha de mais precioso em você. João capítulo 3, versículo 16. Ele enviou o seu Filho ao mundo para te salvar. Ou seja, Deus deu aquilo que tinha de melhor. Deus não desiste de você. Em terceiro lugar, você não merece, mas precisa. Ele é o Deus de toda a graça. Efésios capítulo 1 e versículo 7. Você não merece, mas precisa. Ele é o Deus de toda a graça. Assim diz o Senhor: eis que estou à porta e bato. Estou perto, batendo. A palavra de Deus diz no livro do Apocalipse, aleluia. Deus não desiste de você. Ele está à porta e bate na porta do seu coração. Escute a voz do Espírito de Deus e abra a porta, e ele entrará e ceará contigo, e tu cearás com ele. Aleluia. Escute o que diz a Bíblia para encerrar. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Deus é Deus de segundas oportunidades. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Por quê? Porque Deus é Deus de oportunidade. Jonas capítulo 3 e versículo 1. Amém, meus amados? Verdades que nós não podemos esquecer jamais. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Espírito de Deus fale forte contigo.
e que o Senhor possa te usar, te levantar, te erguer de forma linda, poderosa e abençoada na terra. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, e Deus com certeza estará abençoando a mim e a você. Paz do Senhor Jesus.